Olá, pessoal! Que luxo continuar na companhia de vocês nesse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe a leitura acontecer na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Então, pessoal, estamos de volta às aulas nesse início de fevereiro e nesta edição vamos compartilhar algumas vivências e opiniões sobre a importância do hábito da leitura para que seja estimulado no ambiente da escola, principalmente de parte do professor. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. Como sabemos, o hábito da leitura proporciona o acesso ao universo lúdico e prazeroso, mas também ao conhecimento e às novas descobertas. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. Além de contribuir para uma melhor formação pessoal e profissional. A leitura ela é fundamental para a formação profissional, para a formação pessoal. Por meio da leitura que a pessoa tem percepção do mundo, né? Ela adquire vocabulário, ela conhece o mundo exterior e aquilo que o conhecimento que já foi produzido, ele tem a oferecer. Então, sem a leitura, o universo da pessoa fica muito limitado. E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição, vamos falar de um clássico da literatura que marcou muitas gerações. Uma dica ótima para todo mundo da família ler junto, um clássico do Ziraldo, Menino Maluquinho. O livro é de 1980, mas a leitura pode ser a qualquer hora, é atemporal. São as histórias, as aventuras, as invenções de um menino, adivinha, maluquinho. Ele tinha vento nos pés, a cabeça cheia de ideias, gostava de pregar peças, dar sustos. Quando ele ia à casa da avó, então, era só arte. Jogava futebol, era amado pela torcida, era o único que topava ser o goleiro e se jogava de um jeito para defender a bola que todo mundo achava que o goleiro era maluquinho. Mas quando ele cresceu, ele descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Você vai ver só no fim do livro, é um livro para lembrar a importância da infância e que criança tem que brincar. Pode parecer maluquinho, mas não é maluquinho. E já que estamos falando do ambiente da escola, para a nossa entrevista dessa edição, recebemos o professor Rodrigo Koffler. Rodrigo é diretor acadêmico da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, e tem uma respeitável trajetória acadêmica. Nesse bate-papo da melhor qualidade, conversamos sobre questões ligadas ao ambiente acadêmico, permeadas pelo valor agregador da leitura, para a formação do profissional contemporâneo. Eu acho que a importância realmente da leitura é fazer com que o indivíduo se prepare para o mercado. Por quê? Porque hoje em dia o acesso à educação ela pode estar até muitas vezes facilitada. Só que o mercado hoje em dia ele é um mercado que busca muita concorrência, né? E o profissional ele tem que se diferenciar para conseguir o lugar dele no mercado. E um dos pontos
da diferenciação desse profissional é justamente a capacitação dele. Então, se ele tiver esse hábito de, não só da leitura técnica, como a leitura que amplie também o conhecimento geral, ele vai se tornar não só um cidadão mais responsável com as suas funções como cidadão, como um profissional que visa, na realidade, sempre aprimoramento, né, da sua carreira e, por consequência, ele poderá, na realidade, se destacar, né, dos demais profissionais daquela área. É com as afirmativas do professor Rodrigo que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E falando de incentivo à leitura, vamos juntos com a professora Alcenira Nogueira para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Para gostar de ler, tem que começar a ler. É essencial e eficaz dar início. Mas eu deixo 3 dicas fundamentais que valem a pena e com certeza dão certo. Primeira dica, escolha um livro que você goste. Comece a ler um livro que te atrai. Segunda dica, leia de preferência 2 livros por vez. Como assim? Eu vou ler parte de um capítulo de um livro e, se eu tenho condições, eu vou ler parte de outro capítulo de outro livro. Por que digo isso? Porque acelera a sua progressão literária e você consegue analisar um enredo de tal modo que a capacidade de interpretação é ampliada. Então, eu dou sempre a dica para os meus alunos que se dão bem, que têm excelentes resultados em interpretação, ter o hábito de ler 2 livros por vez. E aí vai do seu tempo. Se você tem condições de dispor meia hora do seu dia para leitura, excelente, você vai distribuir 15 minutos para cada livro e com certeza o resultado é eficaz. Segundo, ler não é simplesmente parar para ler um livro. Ler é ler tudo à sua volta, é ler pessoas, é ler placas, é ler ambientes, é ouvir músicas, é ir ao cinema. Ler é avaliar esse mundo lindo que está à nossa volta, o nosso habitat, o nosso espaço, tudo isso é leitura. A maior dificuldade do ser humano hoje se dá justamente porque não consegue ler aquilo que tem à sua própria volta. Se ele não consegue dispor da leitura para ler aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, aquilo que ele tem, consequentemente ele não será um bom leitor. Essas são as 3 dicas que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês. E sobre aquele livro que nos estimula a fazer uma tomada de consciência sobre a nossa sociedade atual, vamos juntos com a nossa coluna Dica de Livro com a professora e escritora Vilma Freitas. Bom, eu, Vilma de Freitas, eu recomendo este livro, a Malala. Essa história muito interessante, intrigante e às vezes muito revoltante também, porque é a história de uma menina que sofreu um atentado porque queria simplesmente o direito de poder ir para a escola, de estudar, um direito primordial para qualquer ser humano, para qualquer sociedade. E a Malala hoje é um símbolo de luta, é um símbolo de perseverança e resistência e que luta pelos seus direitos. Hoje a Malala dá palestras, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, faz discurso na ONU. E essa menina, a história dela é uma história que vale a pena toda mulher conhecer e tirar como exemplo, porque é um exemplo de luta, é um exemplo de que não aceita a opressão. A sociedade onde a Malala vivia, onde ela vive, o país dela é um país opressor, onde a mulher sofre, assim como em todas as outras sociedades também. Não é só lá onde ela viveu, onde ela passou a infância dela, que havia esse problema. Em várias partes do mundo, também a mulher é oprimida e sofre com a opressão masculina e a truculência de uma sociedade patriarcal. Então, a Malala, o que mais marcou nessa história, quando ela tinha que fugir,
ela tinha que esconder os livros, esconder a mochila, não podia levar, porque a perseguição era maior. Os talibãs, quando ocuparam a região dela, Malala passou perseguições, quase perdeu a vida. Então é um livro que pode ajudar muito a mulher a entender todas as perseguições que a mulher passa em todas as partes do mundo, né? Não só no país da Malala. Já na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos verificar que a leitura de livros de literatura pode fazer parte da vida de qualquer profissional, desde que incentivada nos primeiros anos da vida da pessoa. E esse é o caso da Thaís. Estudante de matemática e leitora assídua, ela acredita que já leu mais de 300 obras até hoje. A jovem explica que o hábito se torna um refúgio da correria cotidiana. Porque é uma espécie de escape, realmente. Então, às vezes eu estou muito nervosa, ou sei lá, o dia não foi muito bom, aí eu começo a ler e nossa, tô vendo outra coisa que não tem nada a ver, o dia nem foi tão ruim assim. Então, acho que ela meio que muda a minha perspectiva. Então, hoje é uma espécie de refúgio mesmo, escape, para a loucura do dia a dia. Mesmo a família não sendo totalmente alfabetizada, Thaís sempre recebeu o incentivo dos pais para praticar a leitura. Meu pai, ele trabalha na roça e tudo mais, então ele não sabe ler. E a minha mãe fez até a 2ª série, então ela lê bem o básico. Mas acho que muito por conta dessa defasagem deles, eles sempre enfatizaram muito a importância realmente de ler. Pietro compartilha da mesma paixão que Thaís e começou ainda na infância com clássicos infantis. A leitura é um hábito para mim desde que eu era uma criança. Eu gostava muito de ler gibis e aproximadamente com uns 10 anos eu comecei a ler livros. Tamanha importância da leitura se deve ao fato de estarmos imersos em letras o tempo todo. Sejam em placas de lojas, de trânsito, outdoors e panfletos, ler é um requisito que está presente no nosso dia a dia. A partir desse conhecimento, há um novo horizonte a se enxergar. Primeira coisa que a gente tem que pensar assim, que o ser humano ele vive imerso em texto, né? A gente fala o dia inteiro, a gente está o dia inteiro buscando informação, a gente está o dia inteiro tentando fazer interpretações. Então, o domínio da interpretação não fica fechado dentro do âmbito especializado, dentro do lugar de trabalho especializado. Na verdade, o domínio de leitura da perspectiva de mundo, né? A gente consegue enxergar o mundo por caminhos diferentes quando a gente tem uma formação na área de leitura. Nas trilhas da caminhada em favor do incentivo à leitura, vamos juntos para a nossa coluna Participação de Telespectadores. O Brasil está em construção e dentro dessa construção acho importantíssimo que nós incentivemos a leitura, que nós possamos incentivar a leitura do aluno e que o aluno possa ler para se educar, para crescer intelectualmente falando. E eu tenho certeza que o movimento que temos feito junto à Faculdade Faceli e junto também ao programa, vejo que vocês têm feito também, Pereira, é muito importante para o crescimento do cidadão, a formação não só cultural, intelectual, mas também do cidadão de bem através da leitura. É com a consistência das palavras do professor Rodrigo Reis que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Rodrigo Koffler, diretor acadêmico da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli. Como é que a leitura mesmo entrou na sua vida, Rodrigo? Lá atrás, foi através da família, através da escola, como é que foi? Inicialmente foi através da escola, né? Você, eu acho que é contemporâneo meu. Na nossa época de escola existia aquelas disciplinas que a gente tinha que ler uns livros, então eu comecei a me interessar um pouco pela leitura, pelos gibis inicialmente, né? Na escola a gente tinha que fazer uma ficha, né? A fichinha. Aí tinha aquela editora Vagalume, lembra? Que tinha as obras clássicas dela, O Menino de Asas, Escaravelho do Diabo, né? E eu comecei a me interessar nessa leitura, né? Que eu adorava, na realidade.
acho que eu li quase todos os... A coleção Vagalume? É, a coleção Vagalume. Marcante na nossa geração. Marcante na nossa geração. Após isso, aí você já abre um pouco mais a leitura para uma leitura mais clássica, né? Dom Casmurro, né? E outras obras, né? Que a gente começa depois até a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? E essa leitura que começou, na realidade, a me despertar a necessidade de ampliar os horizontes, né? Que quando na formação superior a gente começa a trabalhar com aquela leitura técnica específica, eu identifiquei uma necessidade, depois de formado, até mesmo no exercício da advocacia, de ampliar o máximo possível o nosso conhecimento, né? Com questões gerais. Eu acho que quanto mais conhecimento geral o indivíduo tem, ele amplia os horizontes dele, amplia, eu acho que a forma dele pensar um todo, né, dentro da sociedade. Conhecimento mais diversificado. Conhecimento diversificado. Eu advoguei alguns anos para planos de saúde e uma curiosidade com relação à leitura, até livro médico eu lia. Porque como que eu vou conseguir fazer a defesa de uma questão técnica, mas se eu não entender a linguagem. A linguagem. Então, área. só para você ter uma ideia da necessidade da leitura, né, diversificada dentro de qualquer profissão, a gente pode dizer. Até num papo, uma roda de conversa, você ter uma diversidade, né, de estar inserido sobre vários assuntos, não só aqueles assuntos clássicos como política, futebol, né, e religião, que são os que dão mais problemas, a gente fala, mas assuntos de forma diversificados mesmo, né? É o que nós falamos, né, Rodrigo? O profissional tem uma cultura geral, né? Isso. É muito mais bem aceito na sociedade, né? Bem mais bem aceito. Então, a leitura, eu acho que ela é fundamental para a formação de um cidadão, e um cidadão consciente também, né? A gente fala não só politicamente, consciente também na sua função como cidadão. No exercício da cidadania. No exercício da sua cidadania. Essa base, Rodrigo, de leitura lá da coleção Vagalume, contribuiu para você escolher o curso de Direito? Porque a área do Direito demanda muita leitura, permanentemente, não é isso? Eu acho que o que contribuiu foi a questão da gente sempre estar, na realidade, buscando novas informações com leitura, contribuiu no sentido de que a leitura ela facilita até você se comunicar. A questão da verbalização, da comunicação, do vocabulário, né? Então, isso. Se você escreve bem, com certeza você lê bastante, né? Se você fala bem, você tem uma leitura bem ativa. Então, eu acho que a questão da advocacia, ela veio como uma consequência, né, desse costume, desse hábito que a gente possui, né? E não é só a técnica de escrever, né, Rodrigo? É o desenvolvimento da ideia também. Da ideia, né? Que na área do direito é uma demanda forte, né? Isso, Você construir uma argumentação para fazer uma defesa. Isso, um dos maiores problemas que eu identifico nos alunos do ensino superior, no curso de Direito inicialmente, é justamente aquela questão, eu sei, mas eu não consigo transmitir para o papel. Aí eu falo, leia, né? Porque quanto mais você lê, mais você vai ter o quê? A facilidade de construir o seu raciocínio, para poder depois transmitir para o papel. Ingredientes mentais também. Ingredientes mentais, lógico, tem a questão da habilidade, do costume, né? E com o tempo a pessoa ela vai praticando. Mas o primeiro ponto que eu falo é, leia bastante, né? Porque você constrói aquela habilidade de tecer o raciocínio de forma mais rápida possível, mais natural. Aí entra, Rodrigo, a sua experiência como professor. É importante que o professor seja leitor para que ele dissemine essa ideia no ambiente da escola? Sim, com certeza. O professor, na realidade, ele é um espelho, né? É uma referência, é uma referência muito forte, né, Rodrigo? Ele é uma referência. Então, se o professor ele tem, na realidade, um conteúdo limitado somente àquela área que ele está dando aula, e ele não passa credibilidade, né? Nos assuntos até mesmo. Então, o que acontece? Às vezes, para você se aprofundar em determinado assunto, você precisa de ter leitura de outras áreas, né?
para você saber, por exemplo, por que determinada lei, muitas vezes, não é aplicada da forma que deveria ser aplicada, você tem que saber um fundamento sociológico, uma construção histórica, né? Até mesmo para poder identificar a cultura, né, do brasileiro. Então, se você não faz uma leitura de história, uma leitura de sociologia, uma leitura de uma forma geral, como que você consegue, na realidade, passar, né, essa impressão e servir como referência, né? Então, a leitura ela é de suma importância para o professor, para ele não ficar na mesmice, né? Ele tem que constantemente se reciclar, né? E tudo hoje em dia, com o advento da internet, está muito mais dinâmico. Então, esse dinamismo nos obriga, inclusive, a nos atualizar de uma forma mais rápida do que antigamente, né? Essa velocidade das informações que a tecnologia proporciona, né, Rodrigo, na verdade privilegia quem tem um conhecimento mais aprofundado, né? Sim. Que vem muito dos livros, da pesquisa real mesmo, né? Da pesquisa profunda. É um dos problemas que a gente está enfrentando hoje em dia na nossa sociedade, a disseminação muitas vezes da fake news, né? É justamente porque as pessoas, elas estão muito acomodadas em receber uma informação pronta sem checar. Aquela coisa resumida. Resumida. Né? Então, elas não checam, ou até mesmo por falta de conhecimento, por falta de leitura, né, de tentar se aprofundar em determinadas questões. Então, é mais fácil você compartilhar sem checar. Então, eu acho que a leitura ela tem importância justamente nisso. Porque se você é uma pessoa que tem um determinado posicionamento de sempre se atualizar numa leitura confiável, você não vai ser facilmente ludibriado por qualquer informação, né? Então, isso está se perdendo um pouco com o advento da tecnologia, né? É mais fácil pegar um celular, digitar no Google, do que você buscar realmente uma fonte confiável, né? Ali é um conhecimento raso que muita gente acha que é satisfatório. Que é satisfatório. Né? E a gente tem que, na realidade, eu acho de suma importância esse programa, que é justamente estimular, né? Programa Sim para a Literatura, você está falando. A programação, né? Da população mesmo retornar, né, a essas raízes de sentar mesmo, pegar um bom livro, né, e fazer a leitura, e em vez de ficar num joguinho no celular, né? Infelizmente, para muitos brasileiros, para muita gente, o livro ainda é um elemento estranho, né, Rodrigo? Estranho. Tem que deixar de ser, né? Tem que deixar. Eu costumo dizer que o livro tem que passar a ser um bem de consumo comum para qualquer pessoa. Isso. Né? Não só para intelectuais. Não só para intelectual. Existe a questão da tecnologia, que é boa. A questão dos livros, né, que estão disponíveis na plataforma digital, né? Sim. Então, por muita que gente não? lê no tablet hoje. Por que não aliar a tecnologia, né, a um hábito saudável, né? E um hábito, além de saudável, um hábito que vai proporcionar ganho, né, para o indivíduo, né? Mas de preferência que as pessoas leiam o livro completo em vez de ler apenas um resumo, né? Isso, que é um grande problema hoje, inclusive no ambiente acadêmico, não é isso? No ambiente acadêmico. Pegar resumos para ler. Nós temos uma dificuldade terrível com relação às famosas videoaulas, né, os famosos resumos, que o aluno começou a deixar de pegar aquele livro técnico mesmo e só quer saber o resumo, mas ele não consegue no resumo identificar o porquê daquilo, né? Então, como você raciocina de uma forma coerente sem saber o porquê? Saber a resposta é fácil, mas o porquê da resposta? Então, é essa que eu acho que é a principal importância dessa leitura, principalmente no ramo técnico, né? Ok. Pessoal, o Rodrigo Koffler assumiu recentemente o cargo de diretor acadêmico, né, da Faculdade Municipal aqui de Linhares, onde tem os cursos de Administração, Pedagogia e Direito. E a Facel agora houve aprovação aqui na Câmara Municipal, através de um projeto do prefeito municipal, seu Guerino Zanon, de 70% das vagas da Facel, a partir de 2020, serão destinadas para alunos originários de escola pública e
consequentemente, alunos de baixa renda. Rodrigo, fala para nosso telespectador como é que isso está funcionando, Rodrigo, em rápidas palavras. Olha, com a aprovação da lei, a cota que era definida em 50%, ela foi ampliada para 70%. Então, 70% ficou para os alunos cotistas, dividido em 3 categorias, né, que a lei ela especifica. Quais são essas categorias? A categoria de alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e médio, aliado à questão da renda. Na escola pública? Na escola pública ou em escola particular com 100% de bolsa. Ah, ok. Né? A questão dos alunos, a segunda categoria, que seriam alunos que cursou 1 ano pelo menos no ensino fundamental na escola pública ou bolsista, e o ensino médio em escola pública integral ou bolsista, também com relação à renda. E a terceira categoria, o aluno que estudou o ensino médio na escola pública ou bolsista de escola particular 100%. Também tem atrelada a renda. Então, totalizando essas 3 categorias, geravam, né, os 70% da cota. E os outros 30%, a ampla concorrência. Todos entrariam na ampla concorrência, né, o restante das vagas. Rodrigo, obrigado por ter vindo mais uma vez, tá? As portas do programa Sim Parar Literatura estão abertas. Tá bom, eu agradeço. Pessoal, para informações sobre o andamento do vestibular da Faceli, com vagas para 2020, que tem como referência a nota do Enem, acessem o site da faculdade, www.faceli.edu.br. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro, numa segunda-feira. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim Parar Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.